escassez de água. Quer dizer, há previsões em que as pessoas indicam que no ano 2050 2/3 da humanidade terão situações de stress hídrico ou de escassez de água importantes. Portanto, muito mais do que a situação atual. Esta situação levanta desafios extremamente complexos, e essa complexidade é crescente. E essa complexidade resulta não apenas dos problemas da água, mas das interações da água com outros problemas que hoje se fala muito, importantes, que são o problema da energia, da produção de alimentos, da biodiversidade e da conservação do património ambiental, para falar só de alguns. Esta crescente complexidade dos problemas da água também leva-nos a uma situação de serem necessários gestores de água de um tipo diferente. Quer dizer, hoje em dia os gestores de água são engenheiros, são especialistas da área das ciências naturais. Os gestores de água do futuro terão que ser diferentes. Serão pessoas com um perfil de espectro muito mais amplo, que abarquem aspectos, que abarquem competências técnicas, económicas, sociais, financeiras e ambientais, que lhes permitam ultrapassar as fronteiras entre as comunidades, entre essas diversas comunidades desses domínios, para com eles poderem estabelecer o diálogo e para poderem estabelecer um diálogo com os políticos, que, por forma a entenderem os compromissos a curto prazo dos políticos e por forma a transmitirem aos políticos os compromissos a longo prazo da água, que são, afinal, os compromissos do desenvolvimento sustentável da água. Portanto, é muito importante, embora nós conheçamos o futuro de uma forma difusa, que se faça esse trabalho de preparação desses gestores futuros da água. Algumas destas questões que aqui referi brevemente, em termos gerais, terão também aspectos que serão relevantes e, por vezes, preocupantes no plano nacional. O sentido de vida da APRH tem sido pugnar por uma gestão dos recursos hídricos nacionais que seja racional, eficaz e participada. Mas, após anos e anos de hesitações, passos em frente, passos para trás, passos para o lado, uma espécie de dança e contradança, os resultados têm sido decepcionantes ou mesmo, em alguns casos, preocupantes. O que se passou nas últimas décadas tem sido um conjunto de hesitações em tomar o rumo certo que tardamos a encontrar e que se caracterizou muitas vezes por falta de vontade política e muitas vezes por falta de visão política do que são estes problemas. Especificamente em relação à água, e já numa perspectiva mais próxima, vejamos, por exemplo, o que se passou com a produção da nova Lei da Água. Durante 5 anos apareceram 5 leis da água que mal estavam prontas, eram substituídas por outra, com a cadência com que eram substituídos os ministros do Ambiente sucessivamente. E, portanto, o que mostra uma falta de pé na questão. Até que a situação estabilizou em 2005, com a aprovação pela Assembleia da República, por unanimidade, quase unanimidade, de uma nova Lei da Água que transpõe a Diretiva Quadro da Água de 2000 da União Europeia e, ao mesmo tempo, renova a velha Lei da Água de 1919. Esta Lei da Água veio, portanto, criar condições para um novo sistema consequente de gestão da água e que seja capaz de assegurar aos recursos hídricos nacionais as necessárias condições de robustez e de resiliência que todos desejamos. Eu faço votos que as administrações de região hidrográfica que estão neste momento em fase de instalação possam passar ao terreno a concretização do espírito que presidiu a aprovação dessa lei. Quer dizer, que haja condições para que essas ARHs, como nós designamos aviadamente da gíria, possam ser os verdadeiros centros de decisão da gestão dos recursos hídricos, que possam ser os formadores dos tais gestores de água do futuro, que possam ser o garante de uma gestão participada das águas e não de uma gestão em que o público está desinteressado no futuro das águas, como atualmente acontece. Portanto, essas ARHs têm que ser entidades modernas, dinâmicas, ágeis e arejadas, capazes de granjear o prestígio que elas têm, que entidades semelhantes têm noutros países. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das agências da água em França, que são organismos incontornáveis,
extremamente respeitados por todas as pessoas. Então, se isso acontecesse, se isso vier a acontecer, como espero, o sonho da APRH de dispor em Portugal de um sistema de gestão da água racional e eficiente em benefício dos utilizadores e da comunidade estaria realizado. E decorreria disso, certamente, o benefício geral, dado o caráter transversal e estruturante que a água tem em relação ao conjunto das atividades neste país, enfim, nos países de forma geral. Eu lembro que esta constância de intervenção da APRH se manifestou logo numa das primeiras reuniões há 30 anos, que era sobre a gestão da água em bacias hidrográficas, problema que está subjacente a esta referência que eu fiz agora, à necessidade das ARHs, de facto, serem ajudadas na sua infância, na sua adolescência e na idade madura, a estabelecerem-se, correndo-se, se isso não for assim, correndo-se o risco, se isso não for assim, de que a esperança criada pela Lei de 2005 possa não ser concretizada. Não quero prolongar muito mais e iria concluir. As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou muito de fazer citações na minha prosa oratória. No entanto, a propósito desta questão que levantei aqui, desta necessidade de se encontrar um caminho para a fundamentação e a criação das RHs, eu gostava de citar Alexandre O'Neill quando diz: entre o real e o sonho seremos nós a vertigem. E nós, somos nós que aqui estamos, e é de nós que isso depende como cidadãos, quer dizer, não podemos dispensar-nos de ser a vertigem. E já que entrei neste caminho das citações, vou pescar uma citação do livro da APRH de há 10 anos, do livro do 20º aniversário, com que termino justamente o artigo, que é uma citação de John Lennon, portanto dos Beatles, e eu sou de uma geração marcada pelos Beatles, que dizia, para reforçar um outro aspecto, que se pretende indicar que não é apenas a ação, que a ação não é apenas crucial, mas é também urgente, dizia o John Lennon, dizia: life is what happens when you are busy making other plans. E, portanto, isso era verdade há 10 anos e eu chamava a atenção para isso. Hoje penso que é bastante mais verdade do que era há 10 anos. E, afinal, com esta citação do John Lennon, acabei por conseguir citar-me a mim próprio por interposta pessoa. E não só, quer dizer, arranjo até, para concluir, pretexto para uma citação final do George Bernard Shaw, que diz: cito-me muitas vezes, dá muita vida à conversa. E pronto, obrigado pela vossa presença, obrigado pela vossa paciência e espero que gostem do livro.